Fala galera! Tô cansado de ficar com essa porra desse fala galera! Mas eu não tenho uma saudação, sei lá, olá terráqueos. Tô pensando numa saudação mais espontânea. Não, todo mundo faz, né? Fala galera, como é que você tá? Não sei o quê. Mas enquanto não tem uma melhor, a gente segue com essa aqui. Hoje agora é uma outra série de exercícios relacionados à termoquímica. A gente vai relacionar então a entalpia, que é o calor envolvido nas reações químicas, com um assunto que vocês adoram, que é o assunto estequiometria. É um assunto que o aluno adora, é um assunto que a gente vê no final do primeiro ano. É quando tem uma equação, você faz o balanceamento e pergunta: ao queimar 50 gramas de carbono, determine o volume liberado de gás carbônico nas CNTP. Condições normais, temperatura e pressão. Lembra do primeiro aninho? Eu lembro, Ademir. O que é CNTP? É 0 graus Celsius e 1 atm. Nessa situação, um mol de qualquer gás vai ocupar 22,4 litros. Lembra? A gente trabalhou esse aí, o conceito de mol e mais uma série de conceitos. Nós vamos fazer uma linda relação entre isso e entalpia, ou seja, relacionar isso com o delta H, com a variação de entalpia. Para alegria de vocês, eu vou desaparecer agora e no próximo slide vai aparecer, vocês só ouvirão minha voz para dar espaço para a resolução dos exercícios. Aqui eu me despeço, vejo vocês no final. Fui! Quem estiver acompanhando pela apostila, hora de estudo, página 27. Então aqui eu tenho um gráfico que no eixo Y eu tenho a entalpia em quilojoules e no eixo X eu tenho o caminho da reação. Se vocês olharem aqui, ó, cada setinha dessa representa uma reação até a etapa em que ela parou. Olha lá, ó. Então eu tenho essas três setinhas que então eu posso avaliar três reações. Setinha para baixo é sinal de que a reação ela é o quê? Ela é exotérmica. Setinha para cima é sinal de que a reação ela é endotérmica. Tranquilo? Então eu tenho duas setas para baixo indicando reações exotérmicas e uma setinha para cima indicando uma reação endotérmica. Então, aqui eu tenho o enunciado, eu vou direto lá para o que interessa para a gente, é de acordo com essas informações e com esses dados, é correto afirmar, isso aqui não é uma somatória, porque senão não seria válida, né? Então, o que está correto ali? A formação de CO, está aqui o CO, galera, está aqui o CO, tá? A partir das substâncias simples, carbono, grafite e oxigênio, ela é endotérmica. Do carbono grafite para a formação do CO, a setinha é para baixo. Então, é uma reação que libera calor. Ela é exotérmica. A entalpia padrão de formação do CO2, que está aqui embaixo, o CO2 está aqui embaixo, é de 394 kJ. Eu vou relembrar isso com vocês. Então, eu tenho aqui CO2. O que é a entalpia padrão? É a entalpia que eu consigo a partir de uma reação de formação. O que é uma reação de formação? É aquela reação em que todos os reagentes são substâncias no estado padrão. Entendeu? Então, é a reação lá de cima, carbono, grafite mais O2, até chegar no CO2. Como a setinha do carbono grafite para o CO2 está indo para baixo, essa reação ela é o quê? Exotérmica. Então, o ΔH dela teria que ser igual a menos 394 kJ por mol formado. A variação de entalpia do CO2 para o carbono grafite, do CO2 para o carbono grafite é igual a zero? Não. A variação dela aqui é de 394 kJ. A transformação do CO2 para o CO, olha aqui embaixo, aqui, vou fazer de canetinha aqui, a transformação do CO2 para o CO
tem entalpia igual a mais 284 kJ. O ΔH, pessoal, é a entalpia do produto menos a entalpia do reagente. Vamos lá. Quem é o produto? É o CO mais meio O2. Então, a entalpia dele é menos 110. Menos da onde saiu, que era menos 394. Menos 110 mais 394, entalpia igual a 284 kJ. A resposta correta era o número 4. Tranquilo? Hora de estudo, página 28. A Amazônia está queimando. Ai, 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 que dor, ai, 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 que horror. O efeito estufa é um fenômeno de graves consequências. Pananã, 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 pananã. Vamos à equação. Se você olhar aqui, ó, 32 gramas de oxigênio, 32 gramas de oxigênio, 12 gramas de carbono, ou seja, esse vai ser um exercício que ele vai associar massa com entalpia. Então, eu já vou fazer uma antecipação. Tá vendo aqui, ó? Eu tenho carbono sólido. Qual é a massa do carbono? 12 gramas. Eu tenho aqui O2. Quanto que é a massa do oxigênio? É 16. 16 vezes 2, 32 gramas de oxigênio. Isso vai produzir 32 mais 12, 44 gramas de gás carbônico. E esse processo vai liberar 393,5 kJ. Então, eu já antecipei ali, porque eu sei que esse exercício vai envolver massa com entalpia. Ó, letra A, 1 mol de carbono sólido, que é esses 12 gramas, que é 1 mol, tá? 1 mol de carbono sólido, reage com 32 gramas de oxigênio, correto, está ali, ó. 1 mol de carbono sólido reage com 32 gramas de oxigênio gasoso, liberando 196,75. Não, essa reação que a gente fez, ela libera quanto? Ela libera 393,5. Letra B. A entalpia do produto do dióxido de carbono gasoso é maior do que a entalpia do reagente carbono sólido e oxigênio gasoso. Essa reação, ela não tem ΔH negativo? Não tem ali? Olha lá, ó, menos 393. Esse só existe negativo quando a entalpia do produto ela é menor que a entalpia do reagente e não maior, como está dito na afirmativa. Letra C, trata-se de uma reação endotérmica. Já risca ΔH negativa, a reação vai ser exotérmica. 2 mols de carbono sólido reagem com 32 gramas. A gente viu que eu tenho o que aqui? Que eu tenho 1 mol de carbono sólido reage com 32 gramas. Então, não são 2 mols que reagem. É 1 mol só que reage. Vamos ver se está certa a letra E. 12 gramas de carbono. Lá embaixo. Certo. Reagem com 32 gramas de oxigênio. Está aqui. Certo. Liberando 393,5. Liberando, sinal negativo, 393,5 kJ de energia e formando 44 gramas de dióxido de carbono. Show de bola, excelente. Alternativa certa. Letra E. Tranquilo, galera? A gente está relacionando, então, entalpia com cálculo estequiométrico, com relações de massa e de número de mols. Hora de estudo, página 28. O hidrogênio é usado como combustível de foguetes. Foguetes. Né? O hidrogênio queima na presença de oxigênio, não é só o hidrogênio, tem várias pessoas também que queimam na presença do oxigênio, produzindo vapor d'água segundo a equação. Está aqui a equação. Tá? A energia liberada na queima de 1 grama de hidrogênio. 1 grama de hidrogênio. Olha a minha equação. Está aqui, ó. Quanto é que eu tenho de hidrogênio queimando aqui? Eu vou puxar para cá. Ó. Eu tenho ali o quê? 2H2. Até uma criança da pré-escola sabe que a massa do hidrogênio vale quanto? 1. Aqui, então, eu tenho 2 vezes 2. Eu tenho, então, 4 vezes 1.
que vai dar 4 gramas. Então, 4 gramas de hidrogênio, quando queimam, eles liberam 484 quilojoules. Está aqui, ó. É o ΔH dessa reação. Então, se 4 gramas liberam 484 quilojoules, 1 grama de hidrogênio vai liberar X. X é igual... Preciso fazer algum cálculo? Não, né, Ademir? Se você pegou 1/4 da massa de hidrogênio, a quantidade de calor liberada vai ser 1/4 daquele valor. Então, 1/4 de 484 fica 121 quilojoules. Essa é a quantidade de calor liberada. Está aqui, ó, a palavrinha liberada. Quer dizer que o sinal que vem à frente do número é um sinal negativo. Menos 121 quilojoules. Vamos lá. O gás natural metano é um combustível utilizado em usinas termoelétricas na geração de eletricidade a partir da energia térmica liberada da combustão e tem a reação de combustão ali. Em Ibirité, região metropolitana de Belo Horizonte, está em fase de instalação uma termoelétrica que deverá ter aproximadamente a produção de 2,4 vezes 10 na 9 quilojoules por hora de energia elétrica. Considere que a energia liberada na combustão do metano é completamente convertida em energia elétrica. Nesse caso, a massa de CO2 lançada na atmosfera será aproximadamente de quanto? Vamos lá. Ó, eu tenho aqui o CO2. Quanto que é a massa do CO2, a massa molar dele? A gente sabe que o carbono tem massa quanto? 12. E o oxigênio tem massa quanto? 16. Não é CO2? Então, 2 vezes 16, eu tenho quanto agora? 32, que vai dar, então, a massa molar do CO2 é 44 gramas. Ou seja, quando são liberados 44 gramas, ó, quando são liberados 44 gramas, eu vou ter, então, a liberação de quanto? Eu vou ter a liberação de 800 quilojoules. Quanto é que eu vou liberar de gás carbônico, de massa, sabendo que essa minha usina termoelétrica ela vai liberar 2,4 vezes 10 na 9 quilojoules a cada hora. Vamos lá então, X vai ser igual ao quê? X vai ser igual a 2,4 vezes 10 na 9 vezes 44 dividido, eu vou facilitar aqui a resolução, tá vendo? Ó? O 800 eu vou fazer como sendo 0,8 vezes 10 na 3, certo? Seria 8 vezes 10 ao quadrado, eu botei 0,8 vezes 10 ao cubo. Tranquilo? Por que isso? Porque eu posso simplificar aqui, né? Ó, eu posso simplificar o 0,8 com o 2,4, que vai dar o que aqui em cima? 3. 3 vezes 8, 24. E eu posso simplificar o 10 ao cubo, eu vou tirar aqui, vai sobrar 10 na sexta. Então, a minha resposta ficou o quê? 3 vezes 10 na sexta, vezes 44. 3 vezes 4, 12, vai 1. 12 com 1 vai dar o quê? 132 vezes 10 na sexta, que vai dar, então, 132 milhões de gramas, tá? Que dá 132 mil quilos, que dá 132 toneladas. Como eu usei grama aqui em cima, a minha resposta também foi em grama. Deu 132 milhões de gramas, que dá 132 mil quilos, que dá 102 toneladas. Pessoal, eu quero abrir aqui para vocês, olha só, olha que dado interessantíssimo. Tá? Ademir, não achará interessante? Não interessa, olha só, tem que fazer pensar. Lembra que a gente fala quando você, por exemplo, a gente está agora na época, eu estou falando aqui,
Esse vídeo agora está real para vocês, está agora no mesmo momento que a gente está vivendo. Daqui 4, 5 anos, se alguém for ver esse vídeo, eu estou falando hoje, no dia 1º de junho de 2020, nós ainda estamos na quarentena pelo Covid. E o estado de Santa Catarina está atravessando uma das maiores estiagens. Toda vez que há uma estiagem, há uma diminuição de chuva. Isso faz com que a gente comece a não poder mais usar em carga total as hidrelétricas. E faz com que a gente comece a ativar as termoelétricas. Essa termoelétrica do exercício, tá? Ela funcionando 1 hora a todo vapor, ela vai jogar para a atmosfera 132 toneladas de gás carbônico. Estão vendo o potencial destrutivo de uma termoelétrica? Porque ela funciona queimando combustível. Tranquilo? Resposta certa, letra D. Vamos lá. Hora de estudo, página 28. Um grupo de estudantes realiza pesquisa de campo em uma área próxima ao rio Unini, afluente do Rio Negro. Eles deverão pernoitar no local e utilizar etanol em gel, combustível utilizado em acampamentos. Que massa de etanol precisa ser queimada para liberar 300 kJ de calor? Olha a equaçãozinha aqui. Já está balanceada, show de bola. Esse aqui é o etanol. C2H6. Ó, como é que tá? Ali tá. C2H5OH, que é a mesma coisa que C2H6O. Vamos lá, qual é a massa molar do etanol? Todo mundo já sabe, o carbono tem massa quanto? 12. 12 vezes 2, 24. Mais o hidrogênio tem massa quanto? 1. 1 vezes 6, 6. E o oxigênio tem massa quanto? 16, só tem 1, continua 16. Ou seja, essa cor ficou horrível, não dá para ver porra nenhuma, mas eu sei que aqui, ó, então, se eu somar 24 com 6, 30 com 16, eu tenho 46 gramas. 46 gramas de etanol vai liberar quanto? Vai liberar 1.380 quilojoules. Ele perguntou qual é a massa de etanol que eu preciso para fornecer apenas 300 quilojoules. X vai ser igual ao quê? X vai ser igual a 300 vezes 46 sobre 1.380. Então, X vai ser igual a 300 vezes 46 dividido por 1.380. Isso vai dar X igual a 10 gramas de etanol. Resposta certa, letra A de demônio. Fechou? Moleza? Novamente, a gente está relacionando um cálculo estequiométrico, um cálculo relativo à massa, com a entalpia da ligação. Nesse caso, como é uma reação de combustão, aquele ali é o ΔHC, a entalpia de combustão. Explosivos, em geral, são formados por substâncias que, ao reagirem, liberam grande quantidade de energia. O nitrato de amônio, um explosivo muito empregado em atividades de mineração, se decompõe segundo a equação química. Está aqui, então, o nitrato de amônio se decompondo em nitrogênio, em oxigênio e em vapor d'água. Em um teste, a decomposição liberou 592,5 quilojoules de energia e produziu uma mistura de nitrogênio mais oxigênio num volume de 168 litros nas condições normais de temperatura e pressão. Nessa mesma condição, 1 mol de nitrato de amônio NH4NO3 libera em quilojoules. Quer saber então qual que vai ser a entalpia liberada quando 1 mol de NH4NO3, nitrato de amônio, são então decompostos?
Vamos lá. A informação que eu tenho ali é que foi na reação, foram liberados 168 litros de gás nitrogênio e gás oxigênio. Então, eu vou pegar 168 e vou dividir por 22,4, que é o volume molar. Então, eu vou dividir porque cada mol de um gás ocupa 22,4 litros. Eu vou ter, então, que foram liberados 7,5 mols de gases N2 e O2. Galera, olha para a equação. Qual a relação que eu tenho entre o volume de N2 e o volume de O2? O volume de N2 vai ser sempre o dobro do volume de O2. Então, eu tenho duas partes de N2 para cada uma parte de O2. Então, eu vou pegar esse número aqui e vou dividir por 3, porque são 3 partes. Dessas, cada um vai dar quanto aqui? Vai dar 2,5. Então, olha só aqui em cima. Então, de N2, eu vou ter 5 mols. E de O2, eu vou ter o quê? 2,5 mols. Se eu somar os dois, eu vou ter quem? Eu vou ter esses 7 mols e meio, que é o que foi liberado quando esse volume atingiu 168 litros, já que a gente lembra que um mol de qualquer gás na CNTP equivale a 22,4 litros. Mas ele não quer saber de N2 ou de O2, ele quer saber de nitrato de amônio. Qual é o númerozinho que eu tenho aqui na frente de nitrato de amônio? Não são 2 mols? E não são 2 no N2? Então, estequiometricamente, a quantidade de NH4NO3 decomposta vai gerar o mesmo número de mols de N2. Quantos mols eu tenho de N2? 5 mols. Então, eu também vou ter 5 mols de nitrato de amônio. Essa reação liberou quanto? Ela liberou 592,5 kJ para 5 mols. Ou seja, para cada 1 mol, eu vou ter a liberação de quanto? 118,5 kJ por mol. Tranquilo? Fechou? Que eu vou pegar o quê? Vou pegar 592,5 dividido por 5 igual 118,5, alternativa certa, letra C. Hora de estudo. O aumento da concentração de CO2 na atmosfera resultante da queima de combustíveis orgânicos contribui para a intensificação do efeito estufa e o consequente aumento do aquecimento global do planeta. A 25 graus Celsius, a queima de etanol e do metano libera 1.400 e 900 kJ de energia, respectivamente. A razão entre a quantidade de energia liberada por mol de CO2 emitido, a razão entre a quantidade de energia liberada por mol de CO2 emitido pela combustão do etanol e do metano são, respectivamente. Vamos lá. Eu vou ter aqui, então, CO2. Então, o primeiro combustível vai ser o etanol. Então, é C2H6O. O segundo combustível vai ser o metano, que é CH4. Os dois vão queimar, vão precisar do quê? De O2. Aqui é O2. Depois que queima, como a combustão é completa, ele vai gerar o quê? CO2 mais água. CO2 mais água. Vamos balancear a equação. Eu boto sempre 1 na frente do combustível. Aqui eu tenho 2C. Então, eu vou colocar 2C aqui. Aqui eu tenho 6H. Então, eu vou colocar 3 aqui. Aqui eu tenho 2 vezes 2, 4, mais 3, 7 Os. Já tenho 1 aqui, ainda faltam mais 6. Então, é o 3 na frente do 2. Aqui eu tenho 1C, 4H. 2 vezes 2, 4H. Oxigênio eu vou ter o que agora aqui? Eu vou ter 2 vezes 2, 4, vai um 2 aqui na frente. O ΔH, a queima de 25 libera, então a queima do etanol libera 1.400 kJ e a queima do metano gera 900 kJ. A razão entre a quantidade de energia liberada por mol de CO2 emitido pela combustão do etanol e do metano são, vamos lá, a combustão do etanol, aqui, etanol. A razão pela quantidade, ele liberou quanto? Ele liberou 1.400 kJ. E houve a liberação de quantos mols de gás carbônico? Houve a liberação de 2 mols. Então, isso dá uma liberação de 700 kJ por mol de etanol queimado. Com relação ao gás
metano, houve a liberação de quanto? O gás metano, liberação de 900 kJ. E liberou quanto aqui então? Liberou apenas 1 mol. Então dá 900 kJ por mol. A razão entre a quantidade de energia liberada por mol de CO2 emitido do etanol, a razão vai ser então 7 nonos. 700 dividido por 900 igual a, não sei se é 7 nonos a resposta na apostila ou 0,777, assim para frente. Essa é a razão entre a quantidade liberada de mol de CO2 emitido, paranã. Um exercício confuso, né? Vai para lá e vem para cá, e libera para lá e libera para cá, mas deu certo no final. Tarefinha, como sempre, a tarefa será feita com sorteio na próxima aula. Eu acho que são 2 exercícios aqui. Vocês vão retornar para mim lá, vão olhar para mim, vão dar um sorriso, vão me desejar um bom dia. Vão dizer que foi um prazer ter tido essa aula sobre termoquímica e cálculo estequiométrico. Por favor, não bocejem quando estiverem retornando, passem uma água no rosto e com alegria que eu vos recebo agora de volta na nossa aula. Beijo, galera. O resto do vídeo agora é tarefa. Hora de estudo, página 29. E uma mistura gasosa de massa total 132 gramas é formada por igual número de mols de etano, C2H6, e butano, C4H10. A combustão total dos gases constituintes dessa mistura libera para o ambiente. Ok. Valor de combustão do etano e do butano são, respectivamente, para o etano 1.428, para o butano 2.658 kJ por mol. Primeira coisa que eu preciso saber, esses 132 gramas aqui corresponde a quantos mols de cada um? Vamos fazer aqui, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Vamos ver quanto que eu tenho aqui, então. Se eu tiver 1 mol de etano e 1 mol de butano, qual é a massa que eles vão ocupar? A massa do carbono é 12, então 12 vezes 2, 24, mais a massa do hidrogênio, que é 1, 6 vezes 1, 6. Então, 1 mol de etano corresponde a 30 gramas. 1 mol de butano, 12 vezes 4 vai dar 48, mais 10 vezes 1 vai dar 10. Eu somando os dois, vou ter quanto então? Vou ter 58 gramas. Olha só, se você somar 2 mols, que é 1 mol de etano com 1 mol de butano, a massa total vai dar então quanto? 88 gramas. Se a minha soma dos dois deu 132 gramas, isso vai equivaler a x mols. X é igual ao que então? 132 vezes 2 é igual, dividido por... Só um minutinho, aqui que eu errei na calculadora. Voltando. Eu vou ter então 132 vezes 2, 264. 264 dividido por 88 vai dar 3. Então, eu vou ter 3 mols. Ou seja, eu vou ter 1,5 mol de etano e vou ter 1,5 mol de butano. Tranquilo? Quanto que dá 1,5 mol de etano? Dá 30 mais 15, dá o quê? 45 gramas. Quanto que dá 1,5 mol de butano? Dá 58 mais 29, né? 58 mais a metade de 58, que é 29. Mais 29, 87 gramas. Se você somar os dois, 7 com 5 dá 12, vai 1. 8 com 5 vai dar 13, dá aquelas 132 gramas que eu havia falado no começo. Então, na verdade, eu tenho 1,5 mol de cada um. Quanto que é 1 mol de etano com que queima? 1.428. Então, vai ser 1.428 mais a sua metade, que dá 714. Isso vai dar, então, 8 com 4, 12, vai 1, 4, 11
e 2. Tranquilo? E aqui o outro é qual que é? Então, vai dar 2,658, mais a sua metade, porque é 1,5 mol de cada um. Então, eu vou ter 1,329. Tranquilo? 8 com 9, 17, vai 1, 8, 9, 3. Somando os dois, eu vou ter 3.987 mais 2.142 igual 6.129 quilojoules. Tranquilo? Esse é um exercício que tem que ter um pouquinho mais de lógica para a resolução dele, mas de boa. Hora do estudo, página 29. O Brasil é o maior exportador de etanol do mundo e a primeira economia em ter atingido um uso sustentável de biocombustíveis. A reação de combustão de etanol pode ser graficamente representada. Está aqui, ó, a combustão do etanol, reagente. Aqui está a entalpia do reagente. Aqui embaixo eu tenho a entalpia do produto. Como a reação ela é exotérmica, o ΔH deu negativo. Então, vamos lá, a 25 graus Celsius e 1 atm, 1 mol de etanol líquido reage com 3 mols de oxigênio, formando 2 mols de gás carbônico e 3 mols de água e liberando 1.368 kJ de calor. 1 mol de etanol líquido, ele vai liberar 1.368 kJ de calor. Rapaz, aqui está atrapalhando ali. Exatamente isso. A alternativa 01 está correta. A combustão de 5 mol de etanol produz 170 gramas de água. A gente vê ali que 1 mol de etanol, olha lá, 1 mol de etanol produz 3 mols de água. 1 mol de água tem massa quanto? 18. 16 do oxigênio, 2 do hidrogênio, 18. 3 vezes 18 vai ser então igual a quanto? Vai ser igual a 54 gramas. 1 mol de etanol libera 54 gramas de água. Então, 5 mols de etanol vai liberar X vezes. 5 vezes 4, 20, vai 2. 5 vezes 5, 25, com 2, 270 gramas. E não 170. Tranquilo? De 5 vezes 4, 20. 5 vezes 5, 270 gramas. Falsa a 0,2. 0,3. O volume de gás carbônico medido nas CNTPs produzido quando se queima 23 gramas de etanol é 2,4. Vamos lá, então. Qual é a massa do etanol? O C2 dá 24, mais H5 mais 1 dá 6, mais o oxigênio que é 16, vai dar, então, 46 gramas. Essa é a massa de 1 mol. Tranquilo? Se você olhar aqui, ó, 23 gramas de etanol é metade desse número, então vai ser meio mol. 0,5 mol. Então, eu tenho o quê? 1 mol de etanol, está aqui, ele produz 2 mols de CO2. Então, meio mol de etanol vai produzir a metade desse número, que é 1 mol. E 1 mol na CNTP ocupa 22,4 e não 2,24. Deixa eu apagar para dar um espacinho para mim aqui. Apagando tudo aqui para dar um espacinho. Estamos chegando no final. Paciência um pouquinho, não desanime, não desista, não feche o olho, não boceje. Olha lá. Considerando a densidade do etanol como 0,8 gramas por centímetro cúbico, na queima, vamos lá então, ele vai queimar 1,25 litros de etanol. Ele falou que a densidade é de 0,8. Então, eu vou pegar esse 1,25 e vou multiplicar por 0,8 vezes 0,8, que vai me dar, então, 1. 1 litro de etanol pesa 1 quilo, que é o que a gente chama de, popularmente, 1.000 gramas. Fechou? Porque a minha equação está trabalhando com massa. Vão ser liberados, então, 29.740 kJ de energia. Vamos lá, então. A gente já viu que 1 mol de etanol, 1 mol é a massa igual a quanto? 46 gramas. Vai liberar quanto? Vai liberar 1.368 kJ. Então, se eu queimar 1 quilo, que é 1.000 gramas, eu vou liberar
x. Então, eu vou ter 1368000 dividido por 46. Resposta igual. A resposta aqui deu 29.739,13. 29.739 é aproximadamente 29.740. Estão corretas as afirmativas número 1 e número 4. Galera, esse assunto é um pouco cansativo, mas é um assunto que cai bastante em provas de vestibular, bastante em concursos específicos, que é relacionar o cálculo estequiométrico, relações de massa, volume e mol com entalpia, a ΔH, variação de entalpia das ligações. Abraço, galera, até uma próxima. Fui!